O programa hoje, ele vai ser dedicado para uma neta minha, que no dia 13 de abril fez 9 anos. O nome dela é Francesca. Então, esse programa, Francesca, está dedicado a você, ok? E também, hoje, no final do dia, eu recebi um convite para ir ao aniversário do meu afilhado, que ele faz aniversário hoje, se não me engano, e se a memória não falha, ele faz 33 anos hoje. Mas se a memória falhou, ele vai me perdoar porque eu já tenho 70, né? Então, tudo certo. E pensando nisso, né, como é que é no momento em que a gente tem que ficar em casa, e aí o meu afilhado vai fazer aniversário, convidou para a gente ir comemorar o aniversário no canal do YouTube, né? Então, que é Joel Mozart. Compareçam, se e inscrevam no canal dele. A gente vai comemorar o aniversário, ele vai lançar uma música que ele fez agora para esse momento, que chama-se Cura, e o canal dele, e a Renatinha já colocou aí, é Joel Mozart. Então, eu pensando nisso, eu pensei numa coisa que antigamente a gente chamava de provérbios, né? Hoje também se chama de provérbios, que a gente diz assim, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, são provérbios. E eu pensei que uma atividade que a família podia fazer quando tiver afim é inventar provérbios, né? E daí eu fiquei pensando, porque eu me lembrei de um hashtag que tem na televisão, né? Que fala em casa sim, sozinho nunca, né? É mais ou menos como se fosse um provérbio, só que hoje eles põem o hashtag na frente, né? E aí eu pensei que uma atividade seria a gente fazer provérbios, né? Não lidar só com os provérbios antigos, mas construir provérbios. E nesse momento a minha sugestão é que a gente construa provérbios pensando nessa coisa do ficar em casa, né? Então, em casa, mas ligado, por exemplo, né? Corpo recluso, mente em pleno voo, né? Então, alguns provérbios assim. E queria propor para vocês pensarem em outros, né? E aqui para o Joel eu pensei um assim, não abra a porta da casa, mas abra a porta do celular, né? E a gente vai festejar o aniversário hoje. E hoje nós temos algumas brincadeiras que dá para a gente fazer em volta da mesa, que dá para a gente fazer num momento assim de fim de tarde, a família toda. Então, alguém da família escolhe, por exemplo, 2 objetos, né? E aí todos vão falando semelhanças e diferenças entre esses 2 objetos, né? Então eu pensei, por exemplo, a garrafa d'água e o prato fundo. E eu e a Renata vamos fazer assim, cada vez um vai falando ou uma semelhança ou uma diferença, né? Então vamos começar. Eu vou falar uma diferença. A garrafa é alta e o prato é baixo. Eu vou falar uma semelhança. Os 2 são de vidro. Eu vou falar outra semelhança. Os 2 podem conter líquidos. Eu vou falar uma diferença. Não sei. Um você pode comer e o outro você só bebe. Um você pode pôr comida e outro só bebida. Líquido. Legal. E aí cada um da roda vai
trazendo objetos para a gente procurar semelhanças e diferenças. E eu pensei ainda caneta e apontador. O quê? Uma semelhança ou uma diferença? Tá. Um é para lápis e o outro escreve. A caneta não dá para apontar, né? O apontador também não dá para apontar, então são duas semelhanças, né? Nenhum dos dois dá para apontar. A diferença é que um escreve... Os dois são de plástico, né? E, por exemplo, os dois fazem parte do material escolar. Por exemplo, se for essa caneta e esse apontador, né? Então, o apontador é azul, a caneta tem a ponta preta. Se for essa caneta, os dois são azuis, né? Então, a gente vai mostrando o objeto e todo mundo vai descobrindo. E quando a gente está lidando com os mais velhos, né? A gente pode brincar usando só palavras, não usar os objetos. E a gente pode determinar, ou para saber falar só a semelhança, ou só a diferença, né? Então, por exemplo, vamos pensar na palavra maçã e morango. Os dois começam com M. Os dois são frutas. Os dois são vermelhos. Isso, né? Vamos ver mais duas. Lâmpada e fogueira. Os dois iluminam. A semelhança, né, que eu tenho que dizer. Os dois esquentam. Os dois geram uma forma de energia. Uhum. Livro e e-book. Os dois têm conhecimento. Contém conhecimento. Os dois podem ser escritos. Os dois podem ser lidos. Chinelo e cinto. Não tem nada a ver um com o outro. É a semelhança deles? É, a semelhança. Vestimenta. Isso. Bem-TV e melodia. Som, né? Frequências. Ritmo. Ritmo. Som. Bacana, então essa é uma das brincadeiras que eu pensei. E a segunda brincadeira é assim, a gente fazer uma brincadeira que dura o dia inteiro. Então, de manhã alguém da família propõe, se você fosse fazer uma apresentação sobre um tema, né? Então a pessoa da família que vai propor a brincadeira propõe o tema. Por exemplo, pode ser parafuso. E você tem que propor, todos da família tem que pensar uma forma de apresentar esse tema de uma forma que motive os outros. Nossa. Né? E daí as pessoas podem só falar sobre o tema, as pessoas podem fazer uma live, as pessoas podem desenhar, podem escrever, podem representar, né? Então, a gente pega uns temas meio malucos, assim, para que as pessoas possam torná-lo interessante, né? Pode inventar uma piada com o tema, pode, sei lá, cada um vai pensar um jeito de... E eu gostaria que vocês pensassem, né? Para propor para a família, e daí no final do dia faz uma reunião e cada um vai apresentar aquele tema da forma que achou que podia apresentar, né? E eu pensei em alguns temas aqui, por exemplo, arrumar a torneira, fazer a limpeza no chão, como é que a gente pode tornar esses temas interessantes, ficar em casa sem poder sair, sei lá, fazer escaldapé, né? Como é que a gente torna esse tema um tema interessante para ser apresentado? Está lançado o desafio e a minha pergunta para vocês é assim, conseguiram chegar no resultado
dos 4 quatros, chegar no resultado 0, 1 até o 10? Conseguiram? Quem não conseguiu e quem desejar conseguir, eu sumi com o livro daqui. Então, quem não aguentar a curiosidade e estiver cansado de pensar, né, pode buscar a resposta nesse livro aqui, ó, O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Tem uma história e dentro da história tem a problematização e depois tipo, a pessoa vai ter que ler mesmo. A gente não vai dar de bandeja. Vai ter que ir atrás. Um abraço. Se tiverem acompanhando o programa e gostando, curtam, comentem, compartilhem e até o próximo programa.